Bem, eu tava evitando fazer isso daí, tipo, analisar a partida, mas como a partida contra o Ricardo Carlsen Mura foi legal, tipo, foi realmente uma partida diferenciada, eu queria fazer a análise dela agora. Eu planejava fazer análise só no futuro, assim, quando eu recuperasse o rate que eu tinha, que era 1400. Mas essa partida foi legal, então eu acho que eu vou tentar analisar. É claro que eu gostaria de fazer isso daí sem a barrinha, mas tipo assim, por ser algo mais que eu queria fazer mais por cima, por agora, porque eu tô tentando chegar logo no rate onde eu tava, eu vou tentar fazer mais superficial agora. Então eu joguei a Catalã aqui no começo. Esse lance aqui, eu não queria jogar, eu queria jogar isso daqui na verdade, mas tipo, eu pensei que eu tinha lembrado que deixar esse peão aqui era ruim pra mim, por algum motivo. Mas eu acho que eu tava enganado, eu lembrei errado, tipo, memória... Enfim, eu mudei a cor do tabuleiro também, eu pretendo ficar fazendo isso daí pra não ficar muito monótono. Legal, né? Aí eu tomei, isso daqui não é um lance bom, mas eu não vi tanto problema assim. Ele retomou, aí eu joguei isso agora, eu queria jogar antes, só que eu joguei isso agora. Aí ele jogou isso, eu não vejo exatamente porque tem problema. Deixa eu tentar pensar um pouco. Não é por causa disso, né? Não. Deve ter algum motivo pra ser assim. Não é por causa do bispo também, né? Não. Isso. Não. Caraca, que bizarro. Por que será então? Eu vou pensar um pouquinho. Deve ter um motivo claro pra isso aqui não funcionar, né? Qual o motivo? Não é isso? Deixa eu ver logo, vai, o motivo. Eu não entendo exatamente por quê. Tipo... Não é isso, né? Sim, mas aí qual que é o ponto de fazer isso daí? Tem certos lances que eu não entendo exatamente o motivo. Que eu teria que ficar calculando a linha pra ver, mas tipo, já que eu tô tentando agilizar, eu vou tentar fazer mais rápido isso daí. Bem, a ideia desse lance aqui seria, tipo assim, se ele tomasse assim, eu tomaria aqui, e aí eu estaria ameaçando ganhar aqui, ó. Porque, por exemplo, se eu tomasse aqui e ele retomasse de cavalo, eu estaria caindo a dama ali. Então era pra ganhar esse peão, o objetivo desse lance aqui, cravando. Mas deve ter um motivo pra ser ruim isso daí. Sim, e qual o problema? Boa pergunta. Não é isso. Qual é o motivo? Sim, ganho tempo na dama. É só por causa disso? E esse lance é ruim também. Por que será? Ah, sim, por causa disso que eu não tinha visto. Então eu venho pra cá, ó. Sim. Entendi, é porque ganhou tempo na dama. Aparentemente é isso, né? E por que isso daqui é ruim? Eu acho que é porque desenvolve o bispo dele, né? Eu tinha pensado isso daí na hora da partida. Aí tem outra aqui que é bem difícil de ver, pelo menos pra mim, né? Que é esse lance aqui, ó. Por que isso aqui é bom? Porque perceba que esse bispo aqui, ele tá solto. Então, por exemplo, se eu tirasse esse cavalo daqui com cheque de alguma forma... No caso, falando da perspectiva dele, se ele conseguisse tirar esse cavalo dando cheque em mim, ele conseguiria capturar meu bispo. Só que aí a questão é que não tem como dar cheque, porque se ele vier pra cá não dá cheque. Então o que ele faz? Ele improvisa e joga o bispo aqui. Aí eu tomo, aí ele dá cheque e agora o bispo dele tá caindo. E aí eu provavelmente volto pra cá, sei lá, ou pra cá. Provavelmente pra cá, né? Sim, porque aqui fica meio exposto. E aí ele toma aqui, e ele ganha um peão em cima de mim, fazendo isso. Eu não vi esse lance aí. Eu vi, na verdade, o seguinte. Que, tipo, se eu tomasse, ele retomaria assim, ameaçando o mate aqui embaixo. Por isso, inclusive, que eu vou jogar isso daqui depois. Sim, eu desenvolvo o cavalo. Eu tava contando com isso daqui, inclusive. Se ele fizesse isso daqui, eu jogaria isso daqui, botando mais pressão no cavalo. Ele dá rock porque ele não viu esse sacrifício aqui. Aí eu faço isso daqui justamente pra evitar o negócio do mate, porque eu queria tirar esse bicho daqui. E aí foi. O meu objetivo é ganhar o peão, porque tem 1, 2, 3 peças atacando e só vai ter uma defendendo, porque ele vai capturar assim. Ele não vai abrir, obviamente, aqui. Aí ele retoma,
Aí eu tomo. E aí eu queria saber por que que é uma oportunidade perdida. Deixa eu parar pra pensar. Por quê? Às vezes o chess.com não faz tanto sentido assim. Será que é porque ele avançaria? Tipo assim? É, sim. Ele avançaria, aí eu tomaria. Por que não pode tomar? Ganho tempo na dama. Mas por que não? Por que que não pode tomar? Porque ele bota pressão nesse cavalo? Ou não? Não. Ué. Não é isso, né? Não é. Que estranho. Só que se eu tomar assim... Ué, mas cai aqui, não caiu? Uai. Que estranho. Caraca. Tipo, ele ignora que tá caindo na torre pra fazer mais pressão aqui, né? Nossa. Só que aí, tipo, esse cavalo tá defendendo aqui ainda. Por exemplo, e se eu fizesse isso daqui? Ele faz o quê? Isso daqui, ó? Ou não? Caraca, tem alguma coisa que eu não tô vendo, né? Ah, sim, entendi agora, eu acho. Ou não? Ah, tá. Ele toma assim ameaça. Não é mate, na verdade, né? Enfim. Aí se ele tomasse assim. Não é mate isso daqui, né? Não. Ele vem pra cá. Só que aí tem isso, né? Ah, isso daqui já é bom, né? Caraca, eu não vi isso daqui. Lance bonito, mano. Caraca. É, por isso que eu não podia tomar aqui, né? Por isso que eu não podia tomar. Mas não era aqui que eu tava, mas de qualquer forma não é bom tomar isso daqui. Enfim, continuando a partida. Isso daqui é ruim por quê? Tem algum motivo? Não, não é isso daqui. Eu tô fazendo esse tipo de lance porque tem certas coisas que é muito difícil de ver. Era isso mesmo? Não. Qual o lance que ele fez? Ele moveu o bispo pra cá, né? Mas por que oportunidade perdida? Tipo, tinha outro muito melhor. Caraca, isso daqui é brutal. Toca aqui e ameaça o garfo aqui, né? Aí eu sou obrigado ao quê? A jogar isso? Ou não? Qual outro melhor? Tipo... Esse lance aqui, ó... Por que que é ruim? Eu queria saber por que que é ruim. Porque ameaça aqui e ameaça aqui. O que que eu faço? Nessa circunstância aqui. Eu aceito a... Não. Qual que é a diferença de jogar aqui e jogar aqui embaixo? Eu não sei. Mas isso daqui é meio merda, né? Porque ele pode fazer isso daqui, né? E aí eu faço isso. Eu ainda tô pra saber por que fazer isso daqui é pior. Curioso. Eu acho que é porque ele pode tentar dobrar aqui, né? Talvez. Ou não. Eu não acho que faz tanto sentido assim. Deixa eu parar pra pensar aqui, calma. Aí ele faz isso. Aí eu faço isso. E aí como que ele me pune agora? Assim? Sim, mas aí eu venho pra cá, não venho? Por quê? É ruim isso daqui. Não é por causa disso, é? É. Por quê? Ah, mano, eu não consigo entender. Ah, sim, tem como tomar de dama, é por isso que não pode vir pra cá. Só que aí, tipo... Então eu teria que vir pra cá. Só que se... Caraca, mano. Que isso?
Aí eu dou esse duplo aqui. Ou não? Tem outro melhor. Tem esse, né? Que é bom também, né? Acho que é por causa disso. Nossa, eu tava em uma posição bem perigosa. Esse daqui foi o único lance que eu vi mesmo. Aí ele ganha um tempo da minha dama. Eu volto aqui porque, tipo... A intenção dele era o quê? Eu já queria fazer isso daqui antes. A intenção dele era toma, retoma, toma com cheque. E aí cai a torre aqui depois, né? Então eu reforcei a defesa aqui. Aí ele troca, eu troco tudo. Isso aqui é meio ruim porque tira pressão, né? Não era pra trocar as damas. Mas aí o que ele faria se não fosse isso? Não é isso aqui também. Porque ele faz isso. Caraca, isso daqui parece... pesado. É porque ele tá botando muita pressão em mim aqui, né? Nesse tipo de posição eu não sei muito como que reage. Honestamente. Caramba. Mas aí que jogada que ele faria aqui, por exemplo? Tô pensando. Porque eventualmente ele poderia ir estourar, né? É isso daqui, eu acho. Pra desenvolver a torre. Aí eu sei lá o que eu faria com essa dama. Assim? Só que tem esse. Eu acho. Ou não? Não. Eu queria saber que jogada que eu faria aqui, né? Bem, tem um garfo aqui, mas tipo, tem esse peão defendendo, então... Não sei. Não é isso. Óbvio que não é isso, né? Esse lance é muito... estranho. Tá, mas qual que é o intuito disso daqui? Tem algum problema dele tomar? Faz isso daqui, né? É, sim, exato. Aí bota mais pressão aqui. Isso daqui parece assassino porque... Só que aí deve ter outra ideia. Tipo, se ele não tomar, acontece o quê? Por exemplo. Ele faz algo assim, não sei. Eu faço algo assim, né? Tem outro melhor, né? Não. Tem esse daqui. Ah, o que é bom também. Enfim, voltando à partida, eu acho que eu tô me aprofundando demais aqui. Aí beleza, ele poderia ter pressionado mais e ele perdeu a dama, que é a peça de ataque dele mais forte. Mas a pergunta é por que eu fiquei ganho, né? É porque eu tenho um peão a mais, eu acho. Se ele dá cheque. Eu acho que isso daqui é ruim porque permite que ele ganhe esse peão aqui, só que... Eu recupero ali em cima, não recupero? Ou não? Sim, mas eu tomo aqui e ele toma aqui, ó. E por que fica igualado? Ah, tá, por causa disso? Porque se eu jogar isso daqui, ele joga isso daqui, né? É isso. Entendi. Ele troca o peão por pressão, então é como se, tipo, eu perdesse a minha vantagem porque ele ganha um contra-jogo fazendo pressão em mim. Só que ele não viu isso. Aí eu tomo. E aí por que foi uma chance perdida? Eu queria entender isso. Aí eu faço isso. Uma boa pergunta. É porque eu tô com um peão a mais, né? Então é conveniente trocar pra mim. Entendi agora. Se eu tivesse trocado, ele não tomaria aqui, né? Eu nem sei se ele vai tomar ainda. Esse daqui foi o único que eu vi, porque, tipo... Se eu vier pra cá, eu tomo um mate. Então... Eu sou obrigado a subir. E aí ele dá cheque. E... É óbvio que eu não vou vir pra cá, né? Porque senão ele vai dar um descoberto em mim. Por exemplo, eu venho pra cá. E aí, sei lá, ele vai dizer alguma coisa assim. É. Aí eu me morro aqui. Então eu sou obrigado a subir de novo. Inclusive eu fiquei com medo de vir pra cá porque ele poderia fazer alguma coisa assim ameaçando o mate aqui. Porque ele tinha descido esse peão aqui, ó, por exemplo. Ele desceu, eu poderia ter vindo pra cá, né?
Só que aí eu fiquei com medo disso. Mas aí cai ali em cima, com cheque. Eu acho que eu devo ter furado alguma coisa assim. É. Sim. Não tem cheque aqui, agora tem cheque. Deixa eu pensar um pouquinho. Aí aqui, ó. Aqui, ó. Tinha algo interessante, se eu não tô enganado. Eu queria lembrar por que isso daqui é uma capivarada. Eu não lembro o motivo. Não era isso, porque se eu jogar aqui, ele joga aqui com cheque. Não é isso, né? Não. Eu não lembro qual que era. Sim. Aí o que acontece? Agora eu tô ameaçando o mate se ele tirar a torre daqui, ó. Então eu tô ameaçando tomar aqui. Então se ele fizer isso aqui, por exemplo, ó, ele toma o cavalo. Eu tomo o cavalo dele e ele não pode tomar aqui, ó. Porque senão toma mate. Aqui em cima. Eu não vi... Eu vi essa ideia só depois. Eu não vi nesse momento aqui. Mas eu fiz outro lance bom também. Eu defendi com a torre porque eu pensei o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou fazer um lance arbitrário aqui. Ele podia fazer isso aqui com cheque. Alguma coisa assim. Eu não sei porque que isso tá errado exatamente. É porque eu não vi isso daqui, ó. Porque aí eu pensei que ele podia ganhar aqui embaixo, só que ele toma marcha ali em cima. Eu não vi isso daí. Eu pensava que, tipo assim, ele ia dar cheque e eu ia me ferrar. Eu acabei fazendo um lance muito bonito, né? Mas, tipo, desnecessário, digamos assim. Que ele tomou e eu achei que ele tinha esse cheque aqui, então eu não queria tomar aqui. Ele ainda tem esse cheque, mas aí eu tô ameaçando o mate aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse tomado aqui e ele fizesse isso, eu faria isso daqui. E aí se ele tomasse aqui, era mate aqui em cima. Mas eu não vi que eu tava bloqueando aqui e fazendo com que ele tomasse mate. Então eu só tomei o cavalo dele, pra evitar esse cheque. Aí no final das contas ele tomou uma das torres, eu tomei a outra. E aí foi aí que eu vi aquela ideia. Aí eu ameacei o mate aqui em cima. E aí a torre dele ficou refém. Aí eu comecei a avançar os peões, beleza, avançando os peões. Só que aí eu cometi um erro. Eu cometi um erro bem grande aqui. Porque eu podia ter invadido. Não exatamente agora, porque eu fico... Eu tomo um mate aqui, ó. Se eu fizer isso daqui. Mas eu falo, tipo, invadido... no sentido de que se eu tivesse continuado aqui, ó, e me aproveitado, tentado vir pra cá na hora que ele saísse, eu poderia capturar os peões, só que eu voltei. E esse foi o erro, eu acho. Sim. Aí ele vem pra cá, e aí eu venho pra cá. Se eu não tô enganado, sim. Aí eu capturo os peões dele. Aí, sei lá, ele pode ameaçar aqui, aí eu subo só. Posso subir, né? Ou não? Bem, ele captura aqui, só que eu capturo os outros peões, né? E aí eu fico com 2 passados. Eu esqueci dessa ideia. Se eu tivesse visto, eu teria jogado. Enfim, aí nesse final eu vacilei bastante, né? Eu deveria ter invadido, só que aí ele voltou, ele meio que me fechou. Aí eu tive que avançar aqui. Aí beleza. Beleza. Aí aqui eu sinto que eu cometi outro erro, só que a máquina tá falando que é o melhor, né? Ela realmente queria que eu sacrificasse esse peão aqui, né? Qual que era o lance aqui? Sim. Aí a ideia eu acho que era eu vir pra cá, assim, né? Tipo, ele fica meio que restrito e eu venho pra cá, ó. Assim. Aí beleza, você pode capturar meu peão, só que quando você capturar eu já vou ter chegado aqui, ó. Aí eu capturo esse, aí você pode avançar, eu posso até... Sei lá, eu vou ficar com a ameaça de mate porque o rei dele tá restrito também. Eu não vi isso na hora. Inclusive nesse momento aqui, ó, eu dei mouse sleep, eu acabei subindo sem querer. Era pra eu ter tomado. Tipo assim, ó. Ou assim também. Enfim. Aí aqui eu vacilei, isso daqui eu realmente furei e eu aqui acabei ficando perdido. Aí eu fui fazendo jogada pra tentar sobreviver. No final eu tava tentando atrasar ele, sabe? Só que aí eventualmente eu percebi que que dava pra empatar o jogo. Tipo, aqui no caso. Porque eu tava ameaçando o mate. Aí, por exemplo, se ele tentar sair do mate... Ó, aqui, ó. Ele tentou sair do mate, beleza. Aí ele foi tirar o rei dele, só que eu dei cheque. Se ele sair daqui, ó, ele é obrigado a vir pra cá. Aqui ele não pode vir. E aqui tá meio que bloqueado. Então ele é obrigado a vir pra cá, porque senão ele perde a torre. Se ele vier pra cá, ele perde a torre dele. Aí acabou o jogo pra ele, ó. Ele vem pra cá, perde a torre. Aí mesmo se ele descer, eu faço isso daqui. Acabou o jogo pra ele.
Então ele é obrigado. Aí fica nisso, aí ele volta, aí empata. Basicamente. Sim, por que isso aqui é importante, ó? Porque, por exemplo, se ele avançar... Se eu não me engano, dá pra fazer isso daqui, ó. Sim, aí ele sobe pra cá e aí eu faço o quê? Isso? É. Aí meio que empata. Beleza. Só que aí depois ele não quis empatar, ó. Tipo, ele meio que muda de ideia. Aí eu tô ameaçando mate de novo. Ele tem que sair. Ameaçando mate de novo. Tem que sair. Ameaçando mate de novo. Tem que sair. Só que aí acaba caindo esse peão aqui. Aí beleza. Aí pra começo de conversa, mesmo se ele tivesse jogado... Ele tinha que mover a torre dele. Porque se ele tivesse jogado, por exemplo, isso daqui, ó. Eu faria o quê? Cheque. Aí ele sobe, independentemente de onde ele for, ele toma esse cheque aqui e perde a torre aqui, ó. Eu tinha visto isso daqui também. Mas ele acabou fazendo isso. Eu acho que ele deveria ter movido a torre dele, inclusive. Tipo, alguma coisa assim, ó. Sim. E aí empata o jogo. Foi um jogo legal. Itens.